Minha esposa queria ser barriga de aluguel para sua irmã e cunhado. Eu a avisei para não fazer isso, mas ela fez mesmo assim, dizendo: meu corpo, minha escolha. Agora ela e sua família estão implorando para que eu volte, mas eu estou claro, não é meu filho, não é meu problema. Ela fez questão de dizer que o corpo era dela e que eu não tinha nada a ver com isso. Agora, meses depois, ela e a família dela me imploram para voltar, como se tudo pudesse ser apagado. Mas eu já deixei claro, não é meu filho, não é meu problema e eu não vou mudar de ideia. Ainda tenho dificuldade em acreditar no que aconteceu. Minha quase ex-esposa, Lisa, e eu ainda somos casados, mas apenas por questões legais. No lugar onde moramos, é necessário ficar separado por 12 meses antes de se divorciar oficialmente, o que, para mim, só está prolongando o inevitável. Durante esse período de reflexão, ela deveria ter encontrado um lugar para morar perto de mim para facilitar a guarda compartilhada meio a meio dos nossos 3 filhos. Por que estamos nos divorciando? Bem, a irmã gêmea de Lisa, Sarah, teve a brilhante ideia de que Lisa deveria ser sua barriga de aluguel. Sarah e seu marido, Kevin, estavam enfrentando dificuldades para ter filhos. Eu entendo, isso deve ser difícil para eles, mas, em vez de procurar uma barriga de aluguel profissional, adoção ou qualquer outra opção, eles decidiram que, por serem gêmeas idênticas, Lisa era a escolha perfeita para carregar o bebê. O pior de tudo? Eu só fui descobrir esse plano muito tempo depois. Isso já estava sendo discutido há semanas antes que eu sequer soubesse. Não foi como se tivessem sentado comigo para uma conversa séria. Não, isso teria sido lógico demais. Em vez disso, Lisa simplesmente mencionou casualmente uma noite, como se fosse algo sem importância. Lembro-me exatamente de como aconteceu. Estávamos sentados no sofá e ela simplesmente soltou: estava pensando em fazer algo muito importante para Sarah, disse ela, mexendo no celular, como se estivéssemos falando sobre o que jantar. O que exatamente? Perguntei, lançando um olhar rápido para ela. Ela finalmente olhou para mim. Vou ser a barriga de aluguel dela. A princípio, achei que fosse uma piada. Soltei uma risada nervosa, esperando o desfecho engraçado, mas ela apenas me olhava, esperando que eu ficasse feliz com isso. O quê? Me ajeitei no sofá. Você vai carregar o bebê deles? Ela balançou a cabeça, sorrindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sim. Sarah e Kevin estão tentando há tanto tempo. E como somos gêmeas idênticas, é praticamente como se a própria Sarah estivesse carregando o bebê. Meu estômago revirou. Lisa, você está falando sério? Quando isso começou a ser discutido? Ela deu de ombros. Algumas semanas atrás. Estamos conversando sobre isso há um tempo. Fiquei olhando para ela, tentando processar o que acabei de ouvir. E você não achou que deveria me contar antes? Lisa suspirou, largando o celular. Grant, isso não é sobre você. Meu corpo, minha escolha. Eu não preciso da sua permissão. Permissão? Lisa, somos casados. Isso é uma decisão gigantesca, que nos afeta. Como você pôde tomar essa decisão sem me consultar primeiro? Ela revirou os olhos. Estou te contando agora. Ótimo! Depois que você já decidiu. Isso não é casamento. Seu rosto se fechou. Eu sabia que você reagiria assim, por isso esperei para te contar. Mas isso vai acontecer, Grant, com ou sem o seu apoio. Soltei um suspiro profundo, balançando a cabeça. Então é isso? Ou eu aceito ou... Ela cruzou os braços. Talvez devêssemos repensar nosso casamento. E pronto, o ultimato. Ela não disse com todas as palavras, mas o recado foi claro: aceite ou vá embora. Eu não podia acreditar. Não era só a barriga de aluguel que me incomodava. Claro, isso já era um grande problema, mas o pior era o fato de que tudo havia sido tramado pelas costas. Lisa, Sarah e Kevin estavam planejando isso há semanas, talvez meses, sem sequer me avisar. E agora eu só deveria aceitar? Olhei para ela por um longo momento. Se você seguir com isso, nosso casamento acabou.
Seu rosto se contorceu de frustração. Você está sendo tão irracional. Eu ri, mas sem humor. Eu que estou sendo irracional? Lisa, você tomou uma decisão que muda vidas sem sequer me considerar. Você não acha que isso é um problema? Ela balançou a cabeça, exasperada. Estou fazendo algo lindo pela minha irmã. Achei que você entenderia. Levantei-me, passando a mão pelos cabelos. Pois é, acho que não. Avançando alguns meses, e adivinha? Ela ficou grávida. Quando Lisa me contou, eu apenas balancei a cabeça e saí do cômodo. 2 dias depois, entrei com o pedido de divórcio. Já tinha preparado tudo na mesma semana em que Lisa me contou seus planos. Só estava esperando ela agir. Ela ficou chocada. Agiu como se não tivesse visto isso chegando, o que honestamente me deixa pasmo. Será que ela achou que eu estava blefando? Que eu simplesmente aceitaria e ficaria bem com minha esposa carregando o bebê de outra pessoa? Eu disse exatamente o que aconteceria se ela seguisse com isso, e agora ela tem a audácia de agir como se estivesse surpresa. Sarah e Kevin também não foram melhores. Tentaram me manipular emocionalmente para que eu ficasse, usando todos os clichês possíveis. Você está abandonando sua esposa, disse Sarah, balançando a cabeça como se eu fosse um monstro sem coração. Ela precisa do seu apoio mais do que nunca. Soltei uma risada amarga. Ela foi quem tomou essa decisão, não eu. Kevin, sempre o diplomata, tentou amenizar a situação. Grant, isso é algo lindo que ela está fazendo por nós. Você não vê isso? Ah, eu vejo, respondi, cruzando os braços. Vejo que vocês dois queriam um bebê, e Lisa decidiu carregá-lo sem nem ao menos conversar comigo antes. Isso não é um casamento, não é uma parceria, é só uma decisão que ela tomou e agora precisa lidar com as consequências. Os olhos de Sarah se estreitaram. Você jurou ficar ao lado dela, não importa o que. E ela jurou me respeitar e não tomar decisões que mudassem nossas vidas pelas minhas costas, retruquei. E aqui estamos. E assim foi. Dei entrada nos papéis e a separação começou oficialmente. No início, Lisa agiu como se não se importasse. Manteve a mesma atitude arrogante, como se estivesse acima de tudo. Eu não preciso de você, disse certa noite, depois que eu lhe disse que não discutiria mais o assunto. Eu posso lidar com isso sozinha. Ótimo, respondi. Então faça isso. Mas, conforme os meses passaram, a realidade começou a alcançá-la. De repente, ela não estava mais tão confiante, nem tão no controle. Depois que entrei com o pedido de divórcio, a tensão na casa se tornou insuportável. Lisa começou a agir como se nada tivesse mudado, como se eu ainda devesse me importar com sua gravidez. Ou pior, como se eu devesse me envolver de alguma forma. Mas, mentalmente, eu já tinha me desligado. Por que eu investiria energia em uma gravidez que não era minha? Uma gravidez que era exatamente o motivo da nossa separação? Ela, claro, não se mudou. Encontrar um lugar na nossa região não era fácil, ainda mais grávida. Ela dizia que queria ficar por perto por causa das crianças, mas sejamos sinceros, era mais por conveniência. Sempre que precisava de algo, ainda esperava que eu agisse como seu marido. Certa noite, ela entrou na sala enquanto eu assistia TV. Você pode ir ao mercado para mim? Nem desviei o olhar da tela. Para quê? Picles, e talvez um sorvete. Soltei uma risada seca. Isso não é mais minha obrigação. Ela suspirou, como se eu estivesse sendo irracional. Grant, por favor, é só uma ida rápida. Finalmente, virei para encará-la. Lisa, eu não sou mais seu marido. Peça para Sarah ou Kevin fazerem isso. Seus lábios se contraíram, mas ela não disse nada. Apenas se virou e saiu da sala. Com o passar das semanas, ela começou a soltar indiretas sobre como tudo estava difícil, como era estressante, como estava sobrecarregada. No começo, eu simplesmente ignorei. O que ela esperava? Que eu entrasse em cena e resolvesse tudo, como fiz em suas gestações anteriores. Aquelas eram dos nossos filhos.
Essa era inteiramente uma decisão dela e de sua irmã. Eu não tinha assinado nada disso. Eventualmente, as indiretas se transformaram em reclamações diretas. Eu não sei como vou fazer isso sem você, disse uma noite, acariciando a barriga, como se isso fosse me fazer sentir alguma coisa. Mal levantei os olhos do meu laptop. Liga para Sarah. Liga para o Kevin. Ela soltou um suspiro frustrado. Não é justo eu ter que passar por isso sozinha. Fechei o laptop e olhei para ela. Justo? Você quer mesmo falar sobre justiça? Por que não acho que foi justo tomar essa decisão sem mim? Mas aqui estamos. Ela não teve resposta. Apenas apertou os lábios e desviou o olhar. Continuei dizendo a mesma coisa. Sarah e Kevin foram os que quiseram esse bebê. Foram eles que prometeram que essa jornada de barriga de aluguel seria incrível. Então que assumissem. Mas, claro, eles mal apareciam. Kevin, em especial, parecia estar se afastando cada vez mais. Ele comparecia nas grandes ocasiões, consultas médicas, algumas compras para o bebê, mas no dia a dia? Sumia. Uma noite, por pura curiosidade, perguntei a Lisa. Onde o Kevin tem estado ultimamente? Achei que ele estivesse totalmente envolvido nisso. Ela se mexeu desconfortável. Ele tem cuidado da Sarah, disse. Ela ainda está se recuperando do acidente de carro. Justo, admiti. Mas ele sabia que esse bebê estava a caminho, não? Ele não deveria ter se preparado para isso? Lisa ficou tensa. Ele está fazendo o melhor que pode. Ele está sob muito estresse agora. Soltei uma risada cética. Ah, e você não está? Ela não respondeu, mas aquilo já dizia tudo. Ela não queria admitir, mas era óbvio que as prioridades de Kevin tinham mudado. Ele encontrou uma saída fácil e estava aproveitando. Enquanto isso, Lisa se apoiava cada vez mais em mim, como se eu tivesse alguma obrigação de ajudá-la. Começou a pedir favores pequenos, carregar compras, montar o berço, até massagear suas costas quando estava dolorida. Toda vez, minha resposta era a mesma. Grant, você pode me ajudar com isso? Não. Não é meu filho, não é meu problema. Até que, uma noite, tudo chegou ao limite. Ela estava sentada no sofá, acariciando a barriga e suspirando dramaticamente, claramente tentando chamar minha atenção. Ignorei pelo máximo de tempo possível, até que finalmente ela falou. Sabe, disse, a voz carregada de irritação, você ainda é meu marido. Poderia ao menos fingir que se importa. E foi aí que perdi a paciência. Não, Lisa, eu não sou mais seu marido. Não de nenhuma forma que importe. Eu me levantei e disse. Você fez sua escolha quando decidiu fazer isso pelas minhas costas. Não vem até mim agora porque percebeu que é mais difícil do que imaginava. Chame o Kevin, chame a Sarah, chame literalmente qualquer outra pessoa, mas me deixe fora disso. O rosto dela se desmanchou e, como sempre, as lágrimas começaram a cair, sua reação automática sempre que as coisas não saíam do jeito dela. Mas, a essa altura, eu já era imune. Vou para a cama, falei secamente, me afastando enquanto ela ficava sentada no sofá, chorando. As semanas seguintes foram mais do mesmo. Ela continuava tentando me fazer sentir culpa para ajudá-la, e eu a rejeitava todas as vezes. Não era só uma questão de impor limites para mim, embora isso fosse uma grande parte. Era também uma questão de princípio. Se eu começasse a ajudar agora, mesmo que um pouco, Lisa tomaria isso como um sinal de que eu estava cedendo, e então, eu nunca mais conseguiria sair das exigências dela. As coisas tomaram outro rumo quando o bebê nasceu. Eu me mantive completamente afastado. Não fui ao hospital, não visitei, nada. Já tinha dito a ela com antecedência que não me envolveria, então não era como se ela não soubesse. Mesmo assim, ela me ligou do hospital chorando e implorando para que eu fosse. Grant, por favor, eu não quero passar por isso sozinha, soluçou ao telefone. Eu estou com medo. Mantive minha voz calma e firme. Você decidiu ter relações com um homem que não era seu marido.
Essa decisão foi só sua, então não me envolva nisso. Kevin colocou esse bebê em você, é melhor chamá-lo. Ela soltou um suspiro trêmulo. Eu liguei, ele não está atendendo. Então ligue para Sarah, ligue para sua mãe. Esse é um problema deles, não meu. Você está sendo cruel, sussurrou, a voz embargada pelas lágrimas. Suspirei. Não, Lisa. Estou apenas cumprindo minha palavra. Você sabia exatamente qual era minha posição antes de tudo isso acontecer. Ela não respondeu. Um segundo depois, a linha ficou muda. Quando voltou para casa com o bebê, foi aí que o verdadeiro caos começou. Era como se ela achasse que trazer o bebê para dentro de casa magicamente me faria me importar. Soiler, não fez. Ela começou a espalhar coisas do bebê por toda parte, mamadeiras na cozinha, fraldas no sofá, como uma tática psicológica para me forçar a reconhecer a existência dele. Mas eu não mordia a isca. Apenas desviava da bagunça e seguia com o meu dia. À noite, era ainda pior. O bebê chorava e ela vinha bater na minha porta. Grant, por favor, só dessa vez, você pode ajudar? Implorava, exausta. Não. Ela soltou um suspiro frustrado. Pelo amor de Deus, são 3 da manhã. Eu não durmo há dias. Seu bebê, seu problema. Agora vá cuidar disso. Nem me levantei da cama. Não era meu filho, não era meu problema. Houve um longo silêncio, e então ouvi seus passos pesados se afastando pelo corredor. No dia seguinte, ela bateu portas e armários, resmungando sobre como eu era uma pessoa horrível. Vou admitir, houve momentos em que senti uma pontada de culpa, não porque achasse que estava errado, mas porque o bebê não tinha culpa de nada disso. Não era culpa da criança que os pais fossem um desastre. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ceder não resolveria nada. Só permitiria que Lisa continuasse dependendo de mim, em vez das pessoas que realmente queriam esse bebê em primeiro lugar. A gota d'água veio quando Lisa exigiu abertamente que eu assumisse um papel mais ativo. Você não pode simplesmente fingir que isso não está acontecendo. Disparou uma noite, parada na minha frente com o bebê nos braços. Não é justo eu fazer tudo sozinha. Mal levantei os olhos do meu laptop. Então ligue para o Kevin. Eu liguei. Ele está ocupado com a Sarah, de novo. Dei de ombros. Não é meu bebê, não é meu problema. Seus olhos brilharam de raiva. Você é tão egoísta. Você me deve isso. Isso chamou minha atenção. Fechei o laptop e encarei-a diretamente. Eu não te devo nada, respondi friamente. Você está agindo como se eu tivesse te traído. Ela gritou. Me levantei e disse. Eu não ligo se você dormiu com o pai do seu filho ou se foi traição. Você me desrespeitou ao engravidar de outro homem. Eu te avisei que era contra, e agora há consequências. Você disse que era seu corpo, sua escolha. Agora é minha vida, minha escolha. Essa é sua responsabilidade. Lide com isso. Foi ali. Aquele foi o momento em que ela finalmente quebrou. Você é um monstro sem coração. Cuspiu. Um dia, você vai se arrepender disso. Ela saiu pisando forte, e por um segundo achei que aquilo fosse o fim. Mas, 1 hora depois, reapareceu com uma bolsa no ombro e o bebê nos braços. Eu não consigo fazer isso, disse, a voz trêmula. Não com você agindo assim. Apenas assenti. Ela me encarou por um longo momento, esperando que eu tentasse impedi-la. Não tentei. 2 dias depois, Lisa foi embora com o bebê. Pensei, finalmente, talvez agora eu tenha um pouco de paz. Não era ingênuo o suficiente para acreditar que ela tinha ido embora para sempre, mas, por alguns dias, a casa ficou em silêncio. Sem bebê chorando, sem chantagens emocionais, sem discussões. Era como se um peso tivesse sido tirado do meu peito. Mas, é claro, nada nunca é simples quando Lisa está envolvida. As ligações começaram na manhã seguinte. Primeiro da mãe dela, depois da irmã, sim, a mesma irmã que orquestrou toda essa bagunça,
e até do marido da irmã. Parecia que tinham coordenado uma campanha para me desgastar. Cada um deles dizia a mesma coisa: Lisa estava sobrecarregada, o bebê era inocente e eu precisava assumir minha responsabilidade pelo bem da família. Sarah, sua irmã gêmea, foi especialmente insistente. Ela deixou um longo correio de voz, transbordando condescendência. Eu não posso acreditar em como você é insensível, Grant, disse ela, a voz afiada. Lisa acabou de dar à luz e você a abandonou no momento mais vulnerável da vida dela. É isso que você realmente é? Você sequer tem alma? Eu dei um riso cético e apaguei a mensagem sem responder. Qual era o sentido? Isso não foi uma gravidez surpresa pela qual nós dois nos responsabilizamos. Foi uma escolha da Lisa. Uma escolha que ela fez sem me consultar e uma escolha que eu deixei bem claro que não apoiaria. Então veio o Kevin, o pai biológico do bebê. Ele tentou apelar para o meu lado emocional, com a voz carregada de uma falsa sinceridade. Cara, as coisas estão realmente difíceis agora, disse ele ao telefone. A Sarah ainda está se recuperando do acidente e a Lisa está tendo dificuldades. Somos uma família, cara. Deveríamos nos apoiar. Eu quase ri da audácia. Família? Repeti, incrédulo. Você só pode estar brincando. Você mal moveu um dedo durante a gravidez e agora quer agir como se fossemos um time? Isso não é justo, protestou ele. Eu estou tentando. Então tente mais, cortei. Esse não é o meu problema. Assuma a responsabilidade pelo seu próprio filho. Depois veio a mãe da Lisa. Normalmente, ela é razoável, mas desta vez estava do lado da filha. Quando me ligou, sua voz estava carregada de decepção. Eu simplesmente não entendo você, Grant, disse ela. A Lisa ainda é sua esposa e você. Não, ela não é, interrompi, minha voz calma, mas firme. Ela deixou de ser minha esposa no momento em que decidiu ter o filho de outro homem. Se você se importa tanto, talvez devesse ser você a ajudá-la. Silêncio. Em seguida, um clique suave quando ela desligou. Acho que foi ali que finalmente caiu a ficha para ela, eu não ia ceder. Alguns dias depois, Sarah voltou. Eu sabia que ela voltaria eventualmente, mas não estava preparado para a cena que trouxe consigo. Ela entrou como se não tivesse acabado de me chamar de todos os nomes possíveis antes de ir embora furiosa. O bebê estava preso a ela em um daqueles carregadores, seu rosto exausto, mas desafiador. Eu percebi imediatamente que ela estava se preparando para mais uma rodada de discussões. Precisamos conversar, disse ela, parada no meio da sala como se estivesse prestes a dar uma palestra motivacional. Eu nem olhei para ela. Sobre o quê? Ela gesticulou em direção ao bebê, como se eu não soubesse exatamente sobre o que era. Você não pode simplesmente nos ignorar para sempre. Eu não estou ignorando, respondi sem emoção. Eu fui bem claro. Essa é a sua responsabilidade, não a minha. Isso foi o suficiente para que ela desatasse a falar sobre como era difícil ser mãe solo, como era injusto que ela tivesse que fazer tudo sozinha. Ela continuou dizendo coisas como, isso não foi o que eu esperava, e eu nunca pensei que você fosse virar as costas para mim assim. Eu fiquei sentado lá, ouvindo. Qual era o sentido de discutir? Ela não queria uma solução, só queria alguém para culpar. Quando finalmente parou, eu olhei para ela e disse: Você escolheu isso no momento em que decidiu ter esse bebê. Não haja como se fosse minha culpa. Isso a fez explodir. Ela começou a gritar, o rosto contorcido de frustração. Você está sendo cruel, Grant. Você não faz ideia do que estou passando. Você acha que isso é fácil para mim? Um dia você vai se arrepender. O bebê começou a chorar, provavelmente porque ela estava gritando tão alto. Ela se virou para mim, irritada. Você vai só ficar aí sentado? Faz alguma coisa. Eu dei de ombros. Não é meu bebê, não é meu problema. O rosto dela ficou vermelho, e ela marchou para o quarto, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. O bebê continuou chorando, mas eu não me movi.
Se ela queria gritar e bater portas, problema dela. Mas eu não ia permitir que despejasse seus problemas em mim. Naquela noite, ela tentou outra tática. Em vez de gritar, veio até a cozinha enquanto eu preparava o jantar e tentou ser gentil. Se encostou no balcão, me observando cozinhar, sua voz mais suave, quase hesitante. Eu sinto falta de como as coisas eram antes, disse ela, depois de um longo silêncio. Continuei cortando os legumes, sem olhar para ela. Isso é problema seu. Ela suspirou, dando um passo à frente. Estou falando sério, Grant. Ainda te amo. Quero que sejamos uma família de novo. Eu ri, sem humor. Família? Me virei para ela, erguendo uma sobrancelha. Isso já foi uma família. Você jogou tudo fora. Ela engoliu em seco, os olhos brilhando. Eu cometi um erro. Coloquei a faca de lado e cruzei os braços. Sim, cometeu. Ela sentiu, então respirou fundo, trêmula. Me desculpa. Ela até pediu desculpas, mais ou menos. Disse que sentia muito pelo jeito que as coisas aconteceram, mas não assumiu responsabilidade por suas escolhas. Eu não ia cair nessa. Esse barco já zarpou, eu disse, com a voz firme. Você fez a sua escolha, agora tem que viver com ela. Ela começou a chorar novamente, os ombros tremendo enquanto soluçava. Eu não quero me divorciar. Não consigo fazer isso sozinha. Suspirei, já cansado daquela conversa. Você não precisa fazer isso sozinha, falei. Você tem a Sarah e o Kevin. Mas não era isso que ela queria ouvir. Ela não queria a ajuda deles. Queria a minha. Queria que eu entrasse e consertasse tudo, como sempre fiz antes. Mas desta vez, não. Me virei para ela e disse. Você não quer o divórcio, não porque me ama. Você engravidou de outro homem, apesar dos meus avisos. Isso já me diz muito sobre o seu amor por mim. Você não quer o divórcio porque gosta da vida confortável que tem comigo. Você só não quer perder isso. Mas aqui vai um conselho, acostume-se a estar sozinha. Acostume-se a lidar com seus próprios problemas. O divórcio já foi solicitado e, em breve, essa vida que você conhece não existirá mais. Naquela noite, quando fui dormir, pude ouvi-la chorando no outro quarto. Eu não me sentia bem com isso, mas também não me sentia mal. Eu não sentia nada, e foi aí que eu soube com certeza que tinha acabado. Qualquer amor ou conexão que tivéssemos um dia tido se foi. Ela destruiu tudo com suas escolhas. Na manhã seguinte, ela tentou um último recurso desesperado. Veio até mim, com olheiras profundas e um olhar de desespero, segurando o bebê nos braços. Por favor, sussurrou, a voz rouca, só segure ela por um tempo para que eu possa dormir. Não durmo mais de 2 horas a dias. Por um segundo, quase cedi, quase. Mas então, pensei em tudo que nos levou até esse momento. Como ela mentiu, como traiu minha confiança, como me arrastou para um caos no qual eu nunca concordei em estar. Não, disse eu. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Liga para o Kevin, respondi. Ele é o pai, ele deveria estar te ajudando. Ela me olhou como se eu a tivesse esbofeteado. Seu lábio tremeu, e lágrimas escorreram por suas bochechas. Você realmente me odeia tanto assim, não é? Balancei a cabeça. Eu não te odeio, disse com a voz firme. Mas não vou deixar você me encher de culpa para limpar a sua bagunça. Isso não é minha responsabilidade, e eu cansei de fingir que é. Ela foi embora novamente depois disso. E desta vez, acho que foi para sempre. A mãe dela me ligou mais tarde, dizendo que Liz estava ficando com ela por enquanto. Respondi que isso provavelmente era o melhor a se fazer. Talvez agora eu finalmente tivesse um pouco de paz. 3 dias depois que Lisa foi embora pela segunda vez, as coisas se acalmaram por um tempo. A casa estava silenciosa, claro, mas não era uma paz verdadeira. Havia essa sensação incômoda, como se algo estivesse prestes a acontecer, o silêncio antes da tempestade. E eu não estava errado.
Cerca de uma semana depois que ela se mudou, começaram a chegar cartas e e-mails da família de Lisa, atacando com tudo. Não eram apenas as costumeiras tentativas de manipulação emocional, eu já estava acostumado com isso, mas verdadeiras discussões. Era como se tentassem me desgastar pelo cansaço. A mãe de Lisa me escreveu uma longa carta dizendo que eu estava sendo irracional, que família vem em primeiro lugar e que eu precisava assumir minha responsabilidade. Ela falou sobre como a infância de Lisa foi difícil, sobre tudo que ela sacrificou, e que eu devia isso a ela. Li, suspirei e joguei no lixo. O que eu deveria fazer com isso? Eles não estavam dizendo nada de novo. Desde o começo, me pintaram como um vilão dessa história, e agora, para mim, tudo isso era apenas ruído. Sarah e Kevin, por outro lado, foram mais diretos. Kevin apareceu na minha casa sem avisar uma noite. Quando abri a porta e vi ele ali, desconfortável, já sabia que aquilo não ia acabar bem. E aí, cara, disse ele, tentando parecer casual. Podemos conversar? Cruzei os braços, encostando na porta. Sobre o quê? Ele se mexeu inquieto, como se estivesse decidindo entre entrar ou simplesmente ir embora. No fim, suspirou. Sobre o bebê, sobre tudo isso, na verdade. Não me mexi. Diga o que tem para dizer. Ele pareceu surpreso, como se achasse que eu fosse convidá-lo para entrar. Nem pensar. Ele começou a tagarelar sobre como as coisas estavam difíceis desde o acidente de Sarah, como ele estava tentando equilibrar tudo e que precisava que eu assumisse uma parte da responsabilidade. Pelo bem da Lisa, acrescentou. Pelo bem da Lisa? Repeti, cortando, minha voz afiada. Vi quando ele estremeceu. Isso não tem nada a ver comigo. Esse é o seu bebê. A irmã da sua esposa aceitou isso sabendo exatamente o que significava. Por que você está aqui? Ele pareceu perdido. Não é só sobre o bebê, é sobre a família. Estamos todos conectados nisso. Soltei uma risada curta e sem humor. Não, não estamos. Ele abriu a boca para argumentar, mas não deixei. Você, Sarah e Lisa decidiram tudo isso pelas minhas costas. Vocês me excluíram. E agora, de repente, agem como se eu tivesse alguma obrigação com vocês. Tenha dó. Ele tentou argumentar, mas eu não estava interessado. Vá embora, disse, dando um passo para dentro de casa. E só volte se for para assumir a responsabilidade pelo seu filho. Ele não gostou da resposta, mas não tinha escolha. Ficou parado por um momento, a mandíbula travada, depois resmungou algo sobre como eu ainda ia me arrepender antes de virar as costas e ir embora. Talvez eu me arrependa. Talvez não. Mas, de qualquer forma, não é problema meu. Enquanto isso, Lisa ainda estava na casa da mãe. Por um breve momento, achei que ela finalmente estava começando a entender as consequências do que fez. Mas não. Em vez disso, começou a usar as crianças como moeda de troca. Uma noite, ela ligou pedindo para vir ver os filhos. Concordei, porque eles ainda eram dela, e eu nunca os afastaria dela. Mas, quando chegou, ficou claro que ela tinha uma agenda. Passou a noite toda reclamando de como estava sendo difícil para ela, de como o bebê a mantinha acordada todas as noites e de como ela só precisava de um pouco de ajuda para se reerguer. E então, soltou a verdadeira bomba. Eu estava pensando, talvez eu pudesse voltar a morar aqui. Só até conseguir me estabilizar. Cortei essa ideia imediatamente. Não, disse, sem rodeios. Você fez a sua escolha. Não pode simplesmente voltar e fingir que nada aconteceu. Ela franziu a testa, os olhos implorando. Grant, não é só por mim. As crianças precisam da mãe. Elas têm a mãe, retruquei. Você continua sendo a mãe deles, Lisa. Mas isso não significa que eu tenha que deixar você voltar para cá. Ela soltou um suspiro frustrado. Isso não é justo. Nem para mim, nem para eles. Você está separando nossa família. Eu ri com desdém. Não, foi você quem fez isso. Você escolheu destruir nosso casamento por causa da sua irmã. Não tente bancar a vítima agora.
Foi a primeira vez que vi verdadeira raiva nos olhos dela. Até então, era mais tristeza, tentativas de me manipular pela culpa e frustração, mas aquilo era diferente. Ela me olhou como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Você vai se arrepender disso um dia, ela sibilou. Eu te prometo. Então pegou suas coisas e saiu furiosa, batendo a porta com força. As semanas que se seguiram foram surpreendentemente tranquilas. Estabeleci uma rotina com as crianças, focando em dar a elas o máximo de estabilidade possível. Elas perguntavam sobre a mãe às vezes, por que ela não morava mais com a gente, por que as coisas estavam diferentes. Mantive minha resposta simples. Sua mãe e eu estamos resolvendo as coisas, mas nós dois amamos muito vocês. Não era exatamente uma mentira. Eu ainda amava meus filhos mais do que tudo, e sabia que Lisa também os amava, à sua maneira. Mas isso não mudava o fato de que estávamos em caminhos completamente diferentes agora. Ela fez a escolha dela, e eu não ia me afundar junto com ela. Dito isso, não pude deixar de notar como me sentia mais leve sem a presença constante dela. Pela primeira vez em anos, eu não estava pisando em ovos ou lidando com os dramas dela. Era só eu e as crianças, tentando encontrar nosso caminho dia após dia. E, honestamente, isso era bom. Então veio a parte legal. O processo de divórcio foi oficialmente iniciado, e isso abriu um novo tipo de problema. O advogado de Lisa tentou me pintar como irracional, alegando que eu a abandonei em um momento difícil e me recusei a ajudá-la com o bebê. Meu advogado rebateu com os fatos: o bebê não era meu, eu não tinha obrigação nenhuma e Lisa tomou a decisão de seguir com a barriga de aluguel apesar das minhas objeções. Foi um processo bagunçado, mas eu não estava preocupado. A verdade estava ao meu lado, e eu tinha muitas provas para sustentar isso, mensagens de texto, e-mails, até mensagens de voz. Eu tinha tudo. Cada pedaço de evidência mostrava que Lisa sabia exatamente o que estava fazendo e que eu havia deixado claro meus limites desde o início. Mas, mesmo com a verdade do meu lado, era exaustivo. Toda vez que eu achava que tinha terminado de lidar com o drama dela, algo novo surgia. A família dela continuava me procurando, tentando me fazer sentir culpado e de consertar as coisas. Até Sarah e Kevin tentaram intervir, como se tivessem algum direito de me dizer como lidar com a minha vida. Ignorei todos eles. Passei tempo demais limpando as bagunças de Lisa, e não ia começar de novo. Com tudo isso, uma coisa ficou absolutamente clara. Eu estava feito. Feito com a culpa, feito com a manipulação, feito com o drama constante. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava finalmente no controle da minha própria vida. E, por mais que Lisa e sua família tentassem me puxar de volta, eu não ia permitir. Essa era a minha chance de recomeçar. De reconstruir. De focar no que realmente importava, meus filhos, minha felicidade e um futuro onde eu não estivesse constantemente recolhendo os pedaços das más decisões de outra pessoa. E, pela primeira vez em meses, esse futuro parecia ao meu alcance. Depois de semanas de drama e idas e vindas, finalmente tive um gostinho de como seria minha vida sem o caos constante de Lisa. Não era perfeito, ainda estava tentando equilibrar o trabalho, cuidar das crianças e lidar com o divórcio, mas pelo menos sentia que as coisas estavam indo na direção certa. Lisa ficou na casa da mãe na maior parte do tempo, o que tornou o ambiente em casa muito menos tenso. Ela ainda tinha os dias de visita com as crianças, e embora eu quisesse manter a paz por causa delas, nem sempre era fácil. Em uma dessas visitas, as crianças voltaram falando sobre o bebê. Meu filho mais novo, com olhos curiosos e arregalados, olhou para mim e perguntou: "O bebê vai morar com a gente um dia?" Respirei fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Não, filho", disse com calma. "O bebê vai ficar com a tia Sarah e o tio Kevin." Meu filho mais velho franziu a testa. "Mas a mamãe disse que teve o bebê. Isso não significa que ele é meio que nosso irmão?" Cocei a nuca. Como se explica barriga de aluguel para crianças? Como fazê-los entender que as escolhas da mãe não tinham nada a ver com eles, sem falar mal dela? "A mamãe ajudou a trazer o bebê ao mundo", expliquei,
mantendo a voz calma, mas é diferente de quando ela teve vocês. Esse bebê não vai morar com a gente. Ele faz parte da família da tia Sarah e do tio Kevin. Meu filho mais velho assentiu devagar, tentando fingir que entendia, mas dava para ver que sua mente estava a mil. Já o mais novo não ficou satisfeito. Mas por que o bebê não é igual a gente? Hesitei, buscando uma forma de explicar de maneira que fizesse sentido. Porque, às vezes, os adultos fazem escolhas que são diferentes do que esperamos, respondi com cuidado. Mas não importa o que aconteça, você e seu irmão são o que mais importa para mim. Eles não insistiram mais, mas dava para ver que a conversa ficou na cabeça deles. E também ficou na minha, por dias. Enquanto isso, eu ainda tinha minha própria vida para organizar. O divórcio não era apenas emocionalmente desgastante, mas também financeiramente. O advogado de Lisa está pedindo pensão para ela, meu advogado disse, me olhando com um ar de cansaço. Revirei os olhos, exasperado. Mas ela fez essa escolha. Protestei, me recostando na cadeira. Como é que agora eu tenho que pagar por isso? Meu advogado balançou a cabeça, folheando os papéis. É isso que eles estão tentando conseguir, mas temos um caso forte. O bebê não é seu. Isso foi um acordo de barriga de aluguel que ela aceitou voluntariamente. Ela tem o apoio da irmã e do cunhado. Parecia que não importava quantas vezes eu estabelecesse limites, Lisa sempre encontrava uma maneira de tentar me puxar de volta. Ela ligava ou mandava mensagens em horários aleatórios, geralmente quando estava em alguma crise, esperando que eu largasse tudo para resolver seus problemas. Uma tarde, eu estava no trabalho quando meu telefone vibrou com uma ligação dela. Pensei em ignorar, mas algo me dizia que ela continuaria ligando até eu atender. Com um suspiro, atendi. O que foi, Lisa? Perguntei, já me preparando. Ela estava chorando. Grant, eu não sei o que fazer. Não posso pagar uma creche para o bebê e preciso começar a procurar trabalho. Preciso que você me ajude, só um pouco, só até eu me reerguer. Cerrei a mandíbula. Lisa, o bebê não é minha responsabilidade. Você tem a Sarah e o Kevin para isso. Você fez essa escolha. Mas eles não podem me ajudar agora. Ela disparou, sua voz carregada de frustração. Você não entende o que estou passando. Soltei o ar lentamente, tentando manter a paciência. Não, Lisa. O que eu entendo é que você espera que eu conserte seus problemas quando não gosta das consequências das suas decisões. Eu não vou mais fazer isso. Houve silêncio do outro lado da linha, seguido de uma risada amarga. Você realmente é um sem coração, Grant. Antes que eu pudesse responder, ela desligou na minha cara. Fiquei olhando para o telefone por alguns segundos, balançando a cabeça. 5 minutos depois, outra mensagem apareceu, dessa vez da mãe dela. Não acredito que você viraria as costas para a mãe e seus filhos. Sempre achei que você fosse um homem decente, mas acho que estava errada. Como pode ser tão cruel? Soltei uma risada seca. Bem na hora. Então respondi. Até eu fiquei surpreso ao descobrir que sua filha é uma mulher que sacrificaria os próprios filhos e a família só para se deitar com o cunhado. Então pare de falar sobre decência, sua velha, e pare de me mandar mensagens. Com o tempo, isso se tornou um padrão. Liz enfrentava um problema e, em vez de resolvê-lo sozinha ou recorrer a Sarah e Kevin, tentava me arrastar para o meio da confusão. No início, eu respondia com educação, mas firmeza, sempre que ela ou sua família tentavam me envolver. Mas depois percebi que não adiantava. Não importava o quão razoável eu fosse, eles sempre distorciam minhas palavras para me fazer parecer o vilão. Então, eventualmente, parei de responder completamente. Não era meu trabalho salvá-la, e eu não ia me deixar manipular pela culpa. Apesar de tudo, havia momentos em que eu quase sentia pena de Lisa. Toda vez que a via, ela parecia mais desgastada, como se o peso de suas escolhas finalmente estivesse recaindo sobre ela. Durante uma troca de custódia, ela hesitou antes de falar. "Podemos conversar a sós por um minuto?" Perguntou. Hesitei, mas concordei.
Sim, claro. Nos afastamos das crianças e ela respirou fundo, evitando meus olhos. Eu só queria dizer, desculpa, ela disse baixinho. Por tudo. Eu sei que errei, sei que te machuquei. Só, achei que estava fazendo a coisa certa na época. Não soube o que responder. Parte de mim queria dizer que era tarde demais para desculpas. Outra parte queria perguntar por que ela não pensou nas consequências antes de fazer tudo isso. Mas, no fim, apenas balancei a cabeça. Espero que as coisas deem certo para você, respondi simplesmente. Ela parecia querer dizer mais, mas não lhe dei a chance. Eu não estava interessado em reabrir velhas feridas. Qualquer culpa ou arrependimento que ela sentisse, era um peso que cabia a ela carregar, não a mim. O divórcio foi longo, complicado e exaustivo, mas, no final, consegui o que mais importava, as crianças. O tribunal decidiu a meu favor, concedendo-me a guarda total, enquanto Lisa teria apenas direitos de visitação. Foi um alívio, mas não uma vitória. Ninguém realmente vence em uma situação dessas. Mas era o melhor desfecho para meus filhos, e isso era tudo que eu queria. Lisa lutou para se fazer de vítima. Seu advogado argumentou que ela havia tomado uma decisão altruísta, que tinha feito apenas o que achava ser o melhor. Mas o tribunal não era cego para a realidade. Eles viram o que eu sempre vi, que Lisa era instável, que tomou decisões sem pensar nas consequências e que tentou usar nossos filhos como moeda de troca para conseguir o que queria. Sentei no tribunal ouvindo o advogado dela falar sobre como as coisas tinham sido difíceis para Lisa, o quanto ela amava os filhos e como merecia a guarda compartilhada. Admito que, por um instante, me perguntei se o juiz acreditaria nessa narrativa. Mas então meu advogado se levantou e apresentou os fatos, a instabilidade, as promessas quebradas, as vezes em que Lisa colocou a si mesma antes das crianças. Ele mostrou como, por meses, eu fui o cuidador principal enquanto Lisa tentava juntar os pedaços da própria vida. As provas falavam por si mesmas. Quando o juiz deu a decisão final, senti um peso sair dos meus ombros. Guarda total. Lisa teria visitas agendadas, mas eu seria o responsável por tomar as decisões, oferecer estabilidade e dar a eles o lar de que precisavam. Olhei para Lisa e, por um momento, ela parecia prestes a chorar. Talvez tenha se convencido de que conseguiria mais, de que o tribunal ficaria do lado dela. Mas a realidade finalmente a alcançou. Depois da audiência, ela tentou falar comigo no corredor do tribunal. Eu não quero que as coisas sejam assim, disse, com a voz trêmula. Ainda quero fazer parte da vida deles. Isso depende de você, respondi, mantendo um tom neutro. Mas não vou deixar que eles sejam arrastados para o caos. Se você aparecer para eles, ótimo. Se não, eu cuidarei para que fiquem bem de qualquer jeito. Ela assentiu, enxugando os olhos, mas eu não fiquei ali. Não havia mais nada a dizer. Agora sou só eu e as crianças, enfrentando cada dia como ele vem. Há desafios, é claro. Criar filhos sozinho não é fácil. Mas, pela primeira vez em muito tempo, nosso lar parece estável. Em paz. E isso vale tudo o que tive que passar.